Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp, ainda membro dos Yellow Blocks. Hoje, dando prosseguimento ao nosso curso extensivo de literatura, vamos falar sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Pessoal, começando com os elementos da comunicação. Um carinha chamado Jacobson, nosso amigo, postulou uma teoria em que ele diz que para todo evento comunicacional você tem 6 elementos. Claro, essa teoria hoje em dia é muito discutida, ela não é aceita 100%, mas é importante que a gente entenda, é importante que a gente estude, até para poder entender as críticas contemporâneas que essa teoria vem sofrendo, mas ela foi muito importante na sua época. Vamos lá, pessoal, ele disse o seguinte: um texto não é simplesmente um texto, ele não está simplesmente lá jogado. Ele tem 6 elementos, os 6 componentes. O primeiro deles é o emissor. O emissor é aquele que emite uma mensagem. Então vamos trabalhar aqui, pessoal, com a famosíssima, pedra fundamental da nossa literatura brasileira, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Ela começa assim: Senhor, posto que o capitão morra desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova. Ou seja, a terra já era de Portugal quando eles chegaram aqui e pronto, acabou, né? Vamos lá, pessoal. Esse texto não é simplesmente um texto. O emissor, nesse caso, é o Pero Vaz de Caminha. E quem é o receptor? O receptor, rei de Portugal, o Dom Manuel. Beleza, pessoal? Além disso, você tem mais 4 elementos. São eles: o referente, ou seja, a que se refere a mensagem. Qual é o conteúdo, né? Do que essa mensagem está falando? No caso, o descobrimento da Terra Nova e a narração, né, de como é a Terra e... Narração não, perdão, a descrição de como é a nova Terra e de como é a população dessa nova Terra, a população nativa. Você tem a mensagem, que é o texto em si, as palavras, né, as letrinhas que estão ali escritas. Você tem ainda o código. Nesse caso, o código vai ser a língua portuguesa. Por quê? Porque ele transmite a mensagem através da língua portuguesa. Se você estivesse trabalhando com uma pintura, por exemplo, você pode argumentar que o código, né, num texto imagético, vai ser a própria pintura, ou a fotografia, ou o que quer que seja. E o canal? O canal vai ser a maneira pela qual essa mensagem vai viajar do emissor para o receptor. Nesse caso, o canal é uma carta. Você tem, né, a linguagem oral, quando você está, né, falando ali pessoalmente com alguém. Você tem o telefone e por aí vai. Ele também postulou o seguinte: cada vez que um elemento desse da comunicação está mais enfatizado no determinado evento comunicativo, você tem uma função da linguagem. Por exemplo, vamos pegar... Por exemplo, um texto científico ou um texto jornalístico. Pessoal, o que está ali mais em voga? Você tem o referente, o assunto. Nesse caso, portanto, predomina a função referencial da linguagem. Beleza? Quando a mensagem é o que está, né, predominando, você tem o uso da função poética. Tanto é que no gênero lírico, né, que é o gênero poético, né, por natureza, você tem a predominância da função poética, porque o que o poeta quer é que a mensagem seja o mais claro possível, que você consiga... É a mensagem que está em voga mais até do que o conteúdo, né, ou o referente daquele evento comunicacional, daquele poema, no caso. Pessoal, quando o emissor está em voga, você tem, né, os verbos na primeira pessoa. Tem muita gente que gosta, né, pessoal, de ser o destaque, né, quando fala. Você tem o predomínio da função emotiva, também muito comum no gênero lírico, né, na poesia. Além disso, quando o código está em evidência, por exemplo, quando você pega um dicionário, por exemplo, ali você tem um livro falando sobre a própria língua. Então você tem a função metalinguística como, né, aquela que está mais em voga. Quando para o canal estar em voga já é um pouco mais difícil, né? Predomina, no caso, a função fática. Por exemplo, quando você atende o telefone e diz alô, o que você está falando ali, ou alô, pronto, quando você dá um bom dia, até quando você pergunta se está tudo bem, o que você quer fazer é testar o canal, é testar para ver se a pessoa está te ouvindo, se o telefone está funcionando. Então, nesse momento, nesse pedacinho da comunicação, predomina a função fática, ou seja, a função do canal, do teste do canal, geralmente. Você dificilmente vai ter um texto que predomine, né, a função fática. Por final, pessoal, quando você tem, quando predomina, né, no seu texto o receptor,
você tem a função apelativa. Então você pega, por exemplo, um discurso político, né, o pessoal, vota em mim, vota em fulano de tal, vota no meu amigo aqui, ou num texto argumentativo, quando o que predomina é a tentativa, pelo menos, do convencimento do receptor. Pessoal, muito importante, não significa que um texto tem simplesmente só uma dessas funções, né, predominando. Você pode ter alternância, você pode ter duas funções exercendo ali seu papel ao mesmo tempo. Pessoal, isso aqui é chave para o estudo da literatura, porque através desses conceitos a gente pode desembaralhar muita coisa que a gente vai ver aí pela frente. Valeu!